Olá, seja bem-vindo a mais esta videoaula e hoje vamos dar continuidade à videoaula anterior, onde falamos sobre a criação de posts, né? Na videoaula anterior você aprendeu como realizar aí a criação do seu primeiro post e principalmente a publicação do mesmo, ok? Acredito que agora você já esteja aí com alguns posts já criados em seu blog, tá? O meu intuito nessa videoaula é mostrar para você um conceito muito interessante para que você alcance o sucesso com o seu blog, tá? Um dos requisitos para o sucesso como blogueiro é a quantidade de conteúdo em nossos blogs, né? Por exemplo, você não vai criar um blog, vai colocar lá 10 posts e esse blog vai se tornar um sucesso absoluto, né? Você tem que ter um número razoável de posts para começar a ter resultados. Eu diria que em meus projetos, né, na maioria dos meus projetos, para mim começar a ter resultados, eu precisei publicar ao menos 100 posts, né? Então essa é a média que a gente precisa publicar para começar a ter resultados. Então eu aconselho que você faça isso. Publique aí 100 posts no seu blog. O que eu vou mostrar a você agora são dicas para que você crie uma fábrica de conteúdo, para que você possa publicar conteúdo no seu blog semanalmente e, se você quiser, até mesmo diariamente. Vai depender da sua disposição para estar criando esses conteúdos, tá? Eu aconselho que você anote essas dicas e principalmente que você as coloque em prática. São dicas bem simples, mas que muitas vezes as pessoas, por um ou por outro motivo, não colocam em prática e depois ficam se perguntando por que não tem ideias para criar conteúdo para o seu blog, por que o blog dela não tem conteúdo e por que ela não tem sucesso com o blog dela. Simplesmente por não prestar atenção aos detalhes, ok? Então, vamos lá. A primeira dica que eu te dou é você criar um guia passo a passo. Tá? O que seria isso? Com certeza o seu blog fala sobre determinado assunto, né? Então, qual que é a minha dica? É que você crie um guia passo a passo sobre aquele assunto. Por exemplo, eu tenho um blog sobre emagrecimento. Então, nos meus primeiros artigos, nos meus primeiros posts, eu fiz questão de criar um guia passo a passo de emagrecimento. Então, esses guias geralmente são em séries de 3, 5, 7, 10 posts que abordam assuntos básicos sobre o nicho de mercado, tá? Eu tenho outro projeto que é sobre aprender inglês, onde a gente fez a mesma coisa, criou um guia de passo a passo. Um outro sobre ganhar dinheiro na internet, a gente também criou um guia de passo a passo, né? E isso vai nos dando maiores ideias para a gente dar continuidade na criação dos nossos posts, tá? Então essa é uma dica que eu dou para você. Depois dos seus primeiros posts, crie uma série aí de guias passo a passo sobre o seu nicho de mercado. Outra dica para você estar criando posts para o seu blog é criar posts em formas de listas, né? Por exemplo, as 10 maiores dietas de emagrecimento, no caso de um blog relacionado a emagrecer. No caso de um blog sobre aprender inglês, os 10 maiores erros comuns ao aprender inglês, tá? Então, são dicas para você estar criando seus posts. Depois, trabalhe os problemas mais soluções. O que seria isso? Em um post, você vai trabalhar os problemas. Depois dos problemas, você vai falar sobre a solução para aquele problema. Tá? Como seria isso? No seu nicho de mercado, você vai identificar quais que são as dificuldades das pessoas, quais são os problemas que elas estão enfrentando. E aí você vai criar um post sobre esses problemas e
nesse post você também vai colocar a solução para os mesmos, ok? Isso funciona bem. E por último, você vai ter que utilizar a criatividade mesmo, tá? A criação de conteúdo para blogs, a criação de posts para blogs, não possui nenhuma fórmula mágica, não tem nenhum botãozinho que você vai lá, aperta, pronto e acabou. Não, nesse momento você vai ter que suar a camisa, vai ter que ralar mesmo para ter bastante conteúdo aí no seu blog. E tem um ponto importantíssimo, que só a quantidade não vai resolver. A gente tem que ter qualidade também, ok? Então você tem que atentar para isso. Para finalizar essa parte, uma dica que eu te dou é sempre andar com um bloco para anotações. Por quê? Você vai perceber que com o tempo, ideias de posts surgem a todo momento. Às vezes você está no trânsito e pá, surge uma ideia de um post que você pode criar para o seu blog. E se você não anotar naquele exato momento, daqui 10 minutos a ideia já se foi. E fica muito difícil de você lembrar qual que era a ideia, ok? Então é importante que você sempre ande com um bloco para anotações. De repente você tem um celular mais avançado e você consegue colocar ali no celular uma nota, no iPad, enfim, todas essas ferramentas vão te ajudar, tá? Agora vamos trabalhar uma forma que você ter conteúdo no seu blog sem você escrever uma única palavra, tá? A primeira delas é você comprar posts, você comprar artigos para o seu blog. Como que você pode fazer isso? Existe no Google uma ferramenta, um site, na verdade, chamado Prela, que, na verdade, se digita assim, www.prela.com.br, tá? Nesse site você vai encontrar diversos freelancers, são pessoas que prestam serviços, tá? E no nosso caso, os freelancers que nos interessam são aqueles que realizam a criação de artigos, tá? Existem pessoas que vivem só da criação de artigos, olha que interessante. Então você vem aqui na opção de redação e jornalismo, e aí você vai encontrar vários redatores, pessoas que escrevem posts sobre os mais variados assuntos. É incrível, tá? Todas essas pessoas aqui são redatores. Porém, existe uma forma mais eficiente de você os encontrar. Primeiro, você tem que saber o seu nicho de mercado, tá? Você tem que ter o seu nicho de mercado bem definido. Okay? Então, vamos colocar aqui. E aí você vai colocar o nome do site. E aí você pode colocar artigos sobre o seu nicho de mercado, ou você pode colocar apenas o seu nicho de mercado, tá? Vamos colocar artigos para emagrecer. E aí na primeira página do Google você vai encontrar várias páginas do site Freela, aonde você pode encontrar redatores. São projetos já criados, tá? Então eu vou clicar nesse primeiro aqui. Vou fechar essas outras abas aqui para a gente conseguir trabalhar melhor. E aí você vai abrir, né, essas páginas e vai ler o projeto, tá? Geralmente são pessoas que criaram um projeto, por exemplo, esse daqui, a pessoa está pedindo artigos de dietas para emagrecer e ganhar massa. Então a proposta dele é que o redator escreva artigos de dietas para ganhar massa, tá? Então temos aqui descrição, dietas, etc. Preciso de 16 artigos e pago R$5 por artigo sobre dietas. Olha aqui, o cara já está colocando até o valor que ele paga, tá? Então aqui nós temos a descrição de todo o serviço. E aqui embaixo nós vamos ter as pessoas interessadas em fazer parte do projeto, tá? Por exemplo, nós temos
essa pessoa aqui, essa outra pessoa e essa outra. E olha que interessante, muitas vezes a pessoa coloca o e-mail dela. Quando ela não coloca o e-mail, pode ser que ela coloque o Skype ou algo do tipo, né? Essa outra aqui é a mesma coisa. Essa daqui é a mesma pessoa, né? Essa daqui já não colocou o contato dela. Então, geralmente, o que, que eu faço? Eu não crio um projeto como essa pessoa fez aqui. Eu entro aqui, pego o contato dessa pessoa e depois eu envio um e-mail para ela, né? Falando para ela do meu projeto, o que, que eu pretendo fazer e etc. Esse outro projeto aqui é a mesma coisa, né? A pessoa escreveu aqui o que, que é qual que é a oferta dela, né? E aqui embaixo nós temos as pessoas interessadas, né? E aí você vai fazer a mesma coisa, pega o e-mail dessas pessoas e envia o contato para elas. Aqui a mesma coisa, depois a mesma coisa. Tá? Então, só na primeira página aqui você vê vários projetos, né? Que nós podemos, de repente, encontrar 2, 3 escritores. E aí, o que, que você vai fazer? De repente, você vai contratar um, vai fazer um teste com ele, vai analisar os posts que ele está escrevendo, né? E vai ver se adapta ao seu blog. Tá? Vamos ver aqui um outro nicho de mercado, que seria sobre carros, né? Então temos aqui essa primeira opção. Bom, vamos fechar todas as abas aqui para a gente poder trabalhar melhor. O nicho de mercado carros ele é muito abrangente, né? Então nós vamos ter uma dificuldade maior para encontrar redatores, porque alguns redatores vão saber sobre a parte mecânica, né? Outros redatores vão saber sobre notícias, sobre lançamentos, esse tipo de coisa. Tá? Então aqui a gente já vai ter que filtrar um pouquinho mais. Aqui a gente tem procura o redator para artigos sobre carros, né? Então aqui a gente tem o projeto, só que não tem nenhuma referência, né? Porque, como eu disse, o nicho de mercado carros é muito abrangente. E até depois você não encontra, né, no site Freela nenhuma pessoa fazendo proposta ou nenhuma pessoa se oferecendo para escrever esse tipo de assunto. Então você tem que definir bem o seu nicho de mercado e não colocar uma coisa muito genérica. Vamos colocar aqui agora sobre moda. Sobre moda a gente já encontra aí muitas possibilidades, né? Temos aqui até outros sites também que podem, de repente, dar a você aí alguns contatos de redatores. Vamos ficar nesses dois primeiros aqui. Ok, aqui está a proposta da pessoa e aqui nós temos as pessoas que se candidataram, né? E aqui é a mesma coisa, a proposta e depois as pessoas que se candidataram. Então, de repente, se você vai criar um blog sobre modas, essa é uma boa alternativa. Vamos supor agora que você vai criar um blog sobre marketing. Artigos sobre marketing. No caso aqui é marketing multinível. Nesse caso que a gente não tem nenhum redator. Então, nesse ponto é importante você analisar o quê? Que você vai encontrar pessoas que criam artigos sobre o seu nicho de mercado e vendem esses artigos para você. Tá? Lembrando que não podem ser artigos copiados, editados de outros sites, não, tem que ser artigos 100% novo, exclusivo, tá? Porque você vai estar pagando por essa pessoa e a gente consegue identificar que você tem que ter um critério sobre o seu nicho de mercado, porque você não vai encontrar pessoas para escrever sobre qualquer coisa, ok? Então você tem que ficar atento sobre isso. Esse site do Freela é muito interessante, muito interessante. Eu particularmente utilizo essa técnica em vários projetos que eu tenho. E à medida que você for encontrando bons redatores, você pode expandir, né, os nichos de mercado que você trabalha.
De repente você pega um redator que tem experiência em vários nichos de mercado e aí você contrata vários artigos dele para os seus outros blogs e isso vai dar a você um número de conteúdo muito grande para os seus blogs. Né? Isso é interessante. E a parte melhor, de repente você não domina, né? No nosso caso aqui, vamos voltar na parte do emagrecer, que foi onde a gente, pode ter errado, foi onde a gente encontrou o maior número de escritores. De repente você não domina o nicho de mercado emagrecer, mas você percebeu que esse é um bom nicho de mercado. E aí você pode encontrar pessoas qualificadas para escrever para você. De repente você quer criar um blog sobre moda, mas você não sabe escrever sobre moda. E aí você vai encontrar redatores sobre o assunto. Né? E aí você pode encontrar vários nichos de mercado e utilizar o mesmo conceito, né? E criar a sua fábrica de conteúdo. Tá? O site, existem outros sites como o Freela, mas no meu ponto de vista e pela minha experiência, ele é o melhor para você encontrar essas pessoas, ok? Depois, você tem a possibilidade de convidar outros blogueiros para escreverem no seu blog. Como que isso funciona? Você tem um blog sobre determinado nicho de mercado e você encontrou outros blogueiros que escrevem sobre a mesma coisa. O que você pode fazer é entrar em contato com essa pessoa para que ela escreva para o seu blog. Tá? Dois pontos interessantes aqui. Primeiro, se essa pessoa tem um blog muito grande, um blog gigantesco, dificilmente ela vai escrever para você. Tá? Depois, se você tem um blog muito pequeno, de repente seu blog foi lançado hoje, você vai convidar as pessoas, elas não vão querer escrever para você. Por quê? Seu blog não tem conteúdo nenhum, né? Não tem visitante nenhum, elas não vão elas não vão enxergar benefícios ao escreverem para o seu blog. Então você tem que ter um número de conteúdo já no seu blog. O seu blog deve ter em média 3 meses para você estar utilizando essa estratégia. E aí você vai convidar blogueiros para escreverem para o seu blog. Eles vão escrever no seu blog por quê? Primeiro, ao fazer isso, eles vão estar sendo vistos como especialistas na área, porque ele tem um blog e está escrevendo em outro. Né? As pessoas, você está convidando ele para escrever para o seu blog. E ninguém convida um Zé Mané, um Zé Ruelo, um Zé Ninguém para falar sobre determinado assunto. Né? Então isso é interessante, porque os visitantes do seu blog vão enxergar aquela pessoa como especialista. Isso faz bem até mesmo para o ego da pessoa também. Tá? Outro ponto interessante é que os visitantes do seu blog podem se tornar visitantes do blog dessa pessoa também. Por quê? Ao escrever um artigo, essa pessoa vai falar sobre ela e vai querer colocar um link do blog dela no seu post. Né? Isso é normal. E quando elas fizerem isso, os seus visitantes vão ler o post dela no seu blog e vão ir para o blog dela também. Okay? Então essa é uma estratégia que a gente utiliza. De repente você pode estar pensando assim, mas essa pessoa vai embora do meu blog, esse visitante vai ir para o blog de outra pessoa. Essa é uma forma meio egoísta de pensar e você tem que analisar o seguinte: se é um conteúdo de qualidade e vai trazer benefícios para o seu visitante, você tem que compartilhar com ele. Né? Eu acho que esse é um ponto muito interessante que a gente tem que analisar. E eu utilizo essa estratégia de convidar blogueiros para escreverem para os meus blogs há algum tempo. E até hoje eu só percebi benefícios. Tá? Então é uma forma da gente estar criando a nossa fábrica de conteúdo. Temos aí posts no nosso blog sem escrevermos uma única palavra. Tá? Depois, você pode convidar especialistas no seu nicho de mercado para escreverem no seu blog. Tá? E esses especialistas podem nem sequer ter um blog, um site, podem nem sequer utilizar a internet para desenvolver
o trabalho deles. Por exemplo, você tem um blog sobre dentistas, né? E você conhece um dentista próximo de você, você considera aquela pessoa como um especialista, e ela não tem um blog, não tem um site, não tem nada, né? Mas ainda assim ele é um especialista. E aí você pode convidá-lo para escrever um post no seu blog, por exemplo, sobre como evitar cáries, né? E aí ele vai escrever esse post para você. Como ele não tem blog, de repente você pode citar a clínica dele, pode citar o consultório dele, dar o endereço, o telefone. Seria uma espécie de favor, né? A pessoa está escrevendo para você e você vai estar divulgando o trabalho dele, tá? Na prática é assim que funciona. E você fazendo esse tipo de coisa, você vai dar ainda mais credibilidade para o seu blog, porque não é você que vai estar falando, né? É um especialista que está falando. E as pessoas levam muito em consideração isso, né, em ouvir os especialistas, e eu acho essa uma estratégia muito interessante para dar mais credibilidade para o seu blog. Tá? Maravilha! Então, as técnicas, né, as dicas que eu passei para você, como eu disse, são até certo ponto simples e cabe a você agora colocá-las em prática. Se você seguir essas dicas, você vai ter aí em um mês pelo menos 30 posts para poder publicar no seu blog. Talvez você não queira publicar um por dia, publica 3 por semana, e você vai ter mais conteúdo, né? Vai ter mais tempo para poder estar distribuindo esses posts. Enfim, tudo isso ajuda para você estar criando a sua fábrica de conteúdo. Porque não adianta você ter um blog com uma ótima ideia, um ótimo domínio, uma ótima estratégia de divulgação, se você não tem conteúdo no seu blog, ok? Espero que você tenha entendido a mensagem, espero que você realmente comece a colocar essas dicas em prática e comece a criar a sua fábrica de conteúdo, ok? No momento, o que eu tinha para ensinar a você sobre a criação de posts era isso. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto, ou se você está encontrando alguma dificuldade para poder trabalhar, né, com a criação de posts para o seu blog, deixe abaixo desse vídeo o seu comentário que eu vou responder o mais rápido possível. Tá? Vejo você na próxima videoaula. Forte abraço e sucesso!